Testemunhei algo que abalou a minha percepção da doença e da morte dentro dos muros do hospital, algo escondido da maioria, mas capaz de decidir o destino de uma alma. A escuridão espreita nos lugares menos esperados, esperando pelos desavisados, e se você não estiver vigilante, ela pode chegar até você também. Sou grato ao Heaven's Gate por me permitir compartilhar esta verdade, e peço que você fique comigo até o fim, porque o que você está prestes a descobrir pode salvar não apenas a sua alma, mas também a das pessoas que você ama. Meu nome é Luísa. Nasci e cresci em uma família católica devota, imersa na fé e na oração desde a mais tenra idade. Nunca vacilei na minha crença em Deus, nem na importância de viver de acordo com a sua vontade. Achei que só isso bastava para permanecer na luz. Mas duas experiências provaram-me que a realidade é muito maior, mais profunda e mais complexa do que alguma vez imaginei. Essas visões, gravadas em minha alma, mudaram para sempre meu destino. Eles destruíram minhas convicções anteriores e me forçaram uma batalha invisível para a maioria, mas travada todos os dias, em todos os lugares. A primeira visão veio quando eu tinha apenas 15 anos. Eu estava deitado na cama, com a respiração estável e a mente ainda desperta, quando, de repente, as paredes familiares do meu quarto desapareceram. Encontrei-me dentro de um hospital, um lugar banhado por uma luz estranha e não natural. O corredor se estendia infinitamente, com paredes nuas e sem vida. O silêncio pairava no ar, denso com o peso de algo invisível, algo sufocante. Ao olhar em volta, meu olhar pousou nos pacientes. Os seus corpos, frágeis e devastados pela doença, traziam as marcas inconfundíveis do sofrimento. Mas o que realmente me perturbou foram os olhos deles. Vazio. Vazio de esperança. Ninguém estava orando. Ninguém invocou a Deus. Havia apenas medo, uma resignação silenciosa e desesperada diante do inevitável. Eu queria falar, estender a mão, mas minha voz falhou. Um peso esmagador pressionou meu peito, uma tristeza que não era minha, mas pertencia a todos eles. Então, tão repentinamente como começou, a visão terminou. Acordei com o coração disparado, a respiração irregular e o suor gelando minha pele. Aquela noite mudou algo profundamente dentro de mim. Percebi que meu lugar era ali, entre aqueles que oscilavam entre a vida e a morte. Eu tive que me tornar um médico. Tive que levar esperança aos lugares onde Deus parecia ausente. Os anos se passaram e eu segui meu chamado com determinação inabalável. Mas minha segunda visão aguardava, pronta para abalar mais uma vez os próprios alicerces de minhas crenças. Eu já estava profundamente envolvido em meus estudos de medicina quando isso aconteceu. Desta vez, eu não era um mero observador, era um médico. Usei o jaleco branco e as mãos firmes enquanto realizava um procedimento cirúrgico. O bip rítmico do monitor encheu a sala, sendo a respiração difícil do paciente o único outro som. Tudo parecia rotineiro, até que olhei para cima. E eu os vi. Sombras. Nem sombras humanas, nem nada que pertencesse a este mundo. Eles se moviam silenciosamente, amorfos e escuros, permanecendo um pouco além do limite da percepção. Eles estavam por toda parte, observando, esperando. Um arrepio percorreu meu corpo. Tentei falar, gritar, mas as palavras nunca saíram dos meus lábios, como se alguma força invisível tivesse roubado minha voz. Então, de repente, luz. Quente, radiante e absoluto. Ela explodiu, destruindo a escuridão, forçando essas entidades a recuar. Naquele momento, a clareza me atingiu como um raio. A medicina era mais que ciência. Bisturis e prescrições não eram suficientes para curar verdadeiramente. Havia algo mais profundo. Uma guerra invisível sendo travada bem diante de nossos olhos. Durante anos, essas visões permaneceram comigo, me guiando, moldando meu propósito. E ainda assim, eu sabia, este não era o fim. Eu estava certo. Meses atrás, veio a revelação final, mais poderosa e aterrorizante do que as anteriores. Desta vez, não estive em um único hospital. Eu estive em todos eles. Cada corredor, cada sala de operações estava ligada por um fio invisível. E em todo lugar de cura, eles estavam lá. Presenças sombrias. À espreita nas sombras, sussurrando palavras que ninguém conseguia ouvir, esperando pelas almas mais fracas, por aqueles que perderam a fé, por aqueles cansados demais para lutar. Foi então que eu entendi. Os hospitais não eram apenas locais de cura. Eles eram campos de batalha. E a maioria das pessoas não tinha ideia de que a guerra estava sendo travada. Quando acordei, todo o meu corpo tremia. Eu sabia que isso não era um sonho. Foi um aviso. Algo estava por vir. Algo que eu não poderia mais ignorar. Continuei sendo um médico dedicado, fundamentado na ciência. Mas eu sabia que só o remédio não bastava. Houve outra batalha, uma luta invisível,
além do alcance da lógica e da razão. Pouco depois, durante o turno da noite, entrei na unidade de terapia intensiva, um lugar que conhecia bem, onde os pacientes oscilavam à beira da vida ou da morte. Mas naquela noite algo estava diferente. O ar parecia denso, opressivo. Um peso invisível pressionou meu peito. Os monitores emitiam sinais sonoros constantes, as luzes fracas lançavam sombras longas e oscilantes, mas uma sensação de presença pairava na sala, inegável e arrepiante. Ao revisar o prontuário de uma paciente, olhei para cima e a vi. Uma figura sombreada, imóvel ao lado de uma cama. Gelo correu em minhas veias. Ela não era médica nem enfermeira. Minha respiração engatou quando me concentrei, mas em um instante ela desapareceu. Um truque da luz. Fadiga? Talvez. Mas o peso sufocante no ar não desapareceu. Aproximei-me da cama. O paciente, um homem de 60 anos, estava em coma há semanas. Seus sinais vitais estavam estáveis, mas seu rosto exibia uma expressão de tormento profundo e implacável. Então notei algo. Suas pálpebras, fechadas durante dias, moviam-se rapidamente. Como se ele estivesse preso em algo invisível. Como se ele estivesse lutando contra alguma coisa. Um arrepio percorreu minha espinha. As visões voltaram para mim. As entidades que permanecem nos hospitais. As forças invisíveis que estão ao lado dos leitos dos doentes. A ciência falava de sonhos, de atividade cerebral residual. Mas e se este homem não estivesse simplesmente inconsciente? E se ele estivesse preso em algo muito mais sinistro? Eu não contei a ninguém. Meus colegas me considerariam delirante, excessivamente imaginativo. Mas no fundo eu sabia a verdade. Durante anos, acreditei que meu dever era curar, aliviar o sofrimento. Agora, eu entendi. Minha verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela noite, o sono me escapou. A imagem da figura sombreada, os olhos perturbados do paciente, o peso sufocante naquela sala, nada disso me abandonaria. Mas eu não conseguia parar agora. A ciência tinha o seu lugar. Mas havia algo mais, algo além da medicina, uma batalha invisível que eu não podia mais negar. Alguns dias depois, meu caminho deu uma guinada que mudaria minha vida para sempre. Eram 2 da manhã quando uma ligação urgente me convocou para a pediatria. Uma menina de 21 meses foi levada às pressas, sem resposta depois de quase se afogar em uma piscina. Asfixia. Seu minúsculo corpo permaneceu entre a vida e a morte. Corri para a sala de emergência. Na maca, a criança estava imóvel, com a pele pálida e a respiração fraca. A equipe médica lutou para estabilizá-la, oxigênio, medicamentos, monitoramento constante. Mas nada estava funcionando. A cada momento que passava, ela se afastava ainda mais. Era como se algo a estivesse impedindo. Tentei me concentrar na ciência, na lógica e nos procedimentos. Mas então o sussurro de uma enfermeira cortou o silêncio. Doutor, olhe para a garotinha. Levantei os olhos, e meu sangue gelou. O corpo da criança permaneceu imóvel. Seus olhos permaneceram fechados. Mas sua expressão havia mudado. O terror distorceu suas feições delicadas. Sua boca se abriu ligeiramente, como se ela estivesse tentando gritar, mas nenhum som escapou. E naquele momento, eu sabia. A batalha foi real. E estava apenas começando. Um arrepio percorreu meu corpo, agudo e inegável. Isso não era normal. Tentei concentrar-me na ciência, nos cálculos, nos procedimentos que poderiam salvar esta vida frágil. Mas mesmo enquanto administrava os cuidados, uma consciência inabalável tomou conta de mim. Esta não foi apenas uma crise médica. Não foi apenas uma parada cardíaca. Algo mais permanecia naquela sala, algo invisível, mas inegavelmente presente, uma força que parecia determinada a manter a menina presa entre a vida e a morte. As enfermeiras trabalhavam febrilmente, com as mãos num borrão de ação desesperada. Em meio ao caos, comecei a orar, não com palavras, não com som, mas com toda a força do meu coração. Meus lábios nunca se moveram, minhas mãos nunca vacilaram, mas minha alma clamou, invocando o nome de Jesus. Implorei por sua presença, sua luz, seu domínio sobre a escuridão opressiva que parecia sufocar a sala. A cada batida do meu coração, minha oração silenciosa se intensificava. Cada respiração tornou-se um chamado à autoridade divina. E então, algo mudou. Foi sutil no início, como um véu se levantando, uma pressão invisível diminuindo. Então, num instante, o monitor que traçava uma linha quase plana brilhou com vida. Uma única batida. Depois outro. Fraco, hesitante, mas lá. As enfermeiras hesitaram, a descrença brilhando em seus olhos antes de voltarem a agir, revigoradas pela mudança repentina.
No entanto, dentro de mim, uma certeza tomou conta, inflexível, absoluta. Isto não foi coincidência. Isto não era apenas remédio. Algo tentou levar aquela criança, mas falhou. O peso na sala diminuiu. O ar parecia mais leve. A sufocante sensação de opressão havia desaparecido. A sombra havia recuado. Mas não acabou. Eu sabia disso com uma certeza assustadora. Ao sair da sala, meus passos pareciam pesados, minha mente estava nublada por uma sensação inabalável de que a presença não havia realmente partido. Enquanto caminhava pelo corredor totalmente iluminado, tentei argumentar comigo mesmo, atribuir meu desconforto à exaustão. Talvez fosse apenas a tensão da noite, minha mente desenhando conexões onde elas não existiam. Mas no fundo eu sabia a verdade. Não acabou. No dia seguinte, eu estava revisando prontuários de pacientes em meu consultório quando o telefone tocou. A ligação era do posto de enfermagem. A menina estava melhorando, seus sinais vitais se estabilizando, sua respiração mais forte. Mas havia outra coisa. Algo que perturbou as enfermeiras. Quando pedi esclarecimentos, a voz do outro lado hesitou. É a avó, disse finalmente a enfermeira. Ela está aqui desde esta manhã. Uma declaração simples, mas o tom com que foi proferida causou uma onda de desconforto em mim. O que você quer dizer? Eu perguntei, mantendo meu nível de voz. Uma pausa. Então, com mais hesitação. Ela veio sem avisar. Ela insistiu em ficar sozinha com a criança. Quando entramos na sala, a encontramos colocando um lenço amarelo sobre a garota e sussurrando alguma coisa. Um pavor lento e arrepiante subiu pela minha espinha. Onde ela está agora? Ela ainda está lá, murmurou a enfermeira. Nós, não sabemos se devemos intervir. Eu estava de pé antes de registrar totalmente a ação. Meu pulso acelerou quando saí do escritório, cada passo impulsionado por algo mais profundo que a lógica. Uma urgência que não pude explicar nem ignorar me empurrou para frente. Quando cheguei à enfermaria pediátrica e entrei na sala, meus olhos imediatamente se fixaram na mulher. Ela estava curvada sobre a cama da criança, os dedos enrolados firmemente em torno do pequeno pulso, sua postura enervante por sua rigidez. Suas roupas eram simples, mas havia algo nela, algo que deixava todos os meus instintos à flor da pele. Seu rosto estava tenso, seu olhar fixo intensamente na forma imóvel da garota. Mas não era o olhar de um guardião enlutado. Era algo totalmente diferente. Avancei com cautela, avaliando a cena. A menina, que vinha melhorando, agora parecia pálida. Sua respiração, embora presente, era superficial. Era como se ela estivesse voltando para o espaço liminar do qual eu lutei para tirá-la na noite anterior. Então a mulher ergueu o olhar. No momento em que nossos olhos se encontraram, uma sensação fria e anormal tomou conta de mim. Foi imediato, sufocante, uma aversão instintiva que me causou um arrepio nos ossos. Seu olhar era penetrante, quase conhecedor, como se ela pudesse ver além da carne e entrar em algo mais profundo. Um silêncio tenso encheu a sala antes que ela finalmente falasse. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas cortava o ar como uma lâmina. Doutor, não se preocupe. Estou apenas protegendo minha neta. As palavras deveriam ter sido tranquilizadoras. Em vez disso, eles apenas aumentaram meu desconforto. Meu olhar cintilou para baixo. Na mão, ela ainda segurava o lenço amarelo, envelhecido, desgastado e perturbador de uma forma que eu não conseguia definir. Eu me estabilizei, mantendo minha voz calma. Senhora, entendo sua preocupação, eu disse cuidadosamente. Mas agora, ela precisa de cuidados médicos. Ela deveria descansar. Por um longo momento, ela não se moveu. Então, com uma lentidão deliberada, ela se levantou. A forma como ela se movia enviou outra onda de desconforto através de mim, muito suave, muito composta, como se não se incomodasse com a minha presença. Ela encontrou meus olhos mais uma vez e deu um sorriso fraco, quase conhecedor. Você vê, não é? Uma declaração silenciosa, mas que atingiu como um martelo. Eu não me mexi. Minha respiração parou. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e saiu da sala. Mesmo depois que ela partiu, o ar permaneceu pesado, carregado de algo não dito. Exalei, forçando-me a me livrar da tensão persistente, mas o eco de suas palavras se agarrou a mim como um espectro. Olhei para a criança novamente. Embora sua respiração tivesse se estabilizado, seu rosto permanecia tenso, como se ela ainda estivesse travada em uma batalha. Então notei uma marca em seu pulso, exatamente onde a mulher a segurara. Uma leve descoloração, mais escura no centro, como se algo tivesse sido pressionado na carne. Cuidadosamente, toquei-o. A pele sob meus dedos estava mais quente que o resto. Peguei um pano úmido,
tentando limpá-lo, mas a marca permaneceu, como se não estivesse apenas na pele, mas por baixo dela. A garota estremeceu. Um movimento minúsculo, mas que fez minha respiração falhar. Seus pequenos punhos cerrados, seu corpo se contorcendo como se recuasse diante de algo invisível. Virei-me instintivamente, procurando outra enfermeira, outra testemunha do que estava vendo. Mas a sala estava vazia. Eu estava sozinho. Sozinho com ela. Sozinho com o peso de algo que eu estava apenas começando a entender. Passei a mão pelo cabelo, forçando-me a pensar racionalmente. Ciência. Medicamento. Tinha que haver uma explicação. Sempre houve. No entanto, enquanto estudava a marca, essa certeza vacilou. Um lampejo de movimento no corredor me fez virar em direção à porta, minha mente já acelerada. A avó realmente foi embora. Ou ela ainda estava lá, esperando nas sombras, sua presença permanecendo como uma frase inacabada. Olhei novamente para a garota, para a estranha marca em seu pulso. Este não era um hematoma comum. E pela primeira vez na minha carreira, eu sabia que o inimigo que enfrentava não era apenas a doença. Era algo muito mais sombrio. Nesse momento, uma enfermeira apareceu na porta, com expressão tensa. A avó, ela está de volta, disse ela hesitante. Ela está tentando entrar. Meu pulso disparou. Não acabou. Nunca tinha acabado. Corri para a sala da enfermeira-chefe, meu coração batendo forte com uma mistura de urgência e desconforto. Ela já estava lá, esperando por mim, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre a mesa. Seus olhos, embora calmos na superfície, continham uma sombra que eu não conseguia identificar, algo escuro e inflexível. Você não entende, doutor. Preciso vê-la, ela insistiu, com a voz baixa, mas firme. Eu me equilibrei, mantendo a compostura enquanto explicava gentilmente que a menina estava estável, seu estado melhorando e que era melhor que a avó fosse embora. Mas minhas palavras escorregaram dela como chuva contra pedra. Sua expressão endureceu e, quando ela falou novamente, seu tom causou arrepios na minha espinha. O mal não desaparece só porque você deseja que ele desapareça. A sala ficou mais fria, ou talvez fosse apenas o peso das palavras dela me pressionando. Lutei para permanecer racional, agarrando-me à lógica como uma tábua de salvação. Acredito na medicina, não nas suas superstições, eu disse, com a voz firme, embora a dúvida já estivesse começando a surgir em algum lugar dentro de mim. Ela sorriu, mas não foi um sorriso caloroso ou gentil. Era afiado, gelado, uma lâmina disfarçada de gesto. Se isso fosse verdade, porque as sombras ainda a seguem? Suas palavras permaneceram, e quando em minha mente muito depois de ela ter saído do hospital. A enfermeira-chefe me garantiu que a segurança cuidaria do assunto se a mulher voltasse. No entanto, enquanto ela se afastava, com um passo lento e deliberado, parecia que sua ausência não significava nada. Como se a presença dela já tivesse se enraizado de maneiras que não podíamos ver. Voltei para o quarto da menina. Ela estava dormindo, a respiração regular, o rosto em paz pela primeira vez em dias. Talvez esta batalha tenha sido vencida. Mas algo dentro de mim sabia melhor. Não tive que esperar muito pelo próximo encontro. Dias depois, no silêncio da noite, meu telefone tocou. A voz do outro lado da linha estava fragmentada pela tristeza, a mãe de um amigo de infância. Por favor, venha. Ela está morrendo. Sua filha, Clara, entrou em coma e os médicos perderam as esperanças. Meu instinto foi recusar. O que eu poderia oferecer que a ciência ainda não tivesse tentado? No entanto, uma atração inexplicável me atraiu para o lado dela, uma força que não conseguia racionalizar, uma certeza que não era minha. Quando cheguei, o hospital parecia errado. O ar estava pesado, denso com um silêncio anormal que pressionava meu peito. Levaram-me ao quarto de Clara, onde as máquinas apitavam baixinho, contando os frágeis segundos de uma vida que se esvaía. Sua pele estava pálida como um fantasma, suas pálpebras estavam bem fechadas, como se estivessem sob o peso de mãos invisíveis. Isto não foi apenas um coma. Algo a manteve cativa. Então, um instinto inexplicável sussurrou para mim, posicione-se à direita da cabeça dela e não se mova. Obedeci sem questionar. Um arrepio percorreu minha pele, um aviso silencioso de uma presença invisível. Foi então que notei a enfermeira. À primeira vista, ela parecia qualquer outra profissional de saúde, movendo-se metodicamente enquanto arrumava os instrumentos ao lado da cama. Mas algo estava errado. Seus movimentos eram muito fluidos, suas mãos varriam o ar com precisão deliberada, como se traçassem símbolos invisíveis. Seus olhos nunca se desviavam de Clara e seu rosto estava perturbadoramente desprovido de vida. Ela não estava lá para curar. Uma parte profunda e primitiva de mim gritou em reconhecimento, ela estava realizando um ritual.
O monitor cardíaco desacelerou. A vida de Clara estava escapando por entre nossos dedos. Senti o terror tomar conta de mim, mas no momento em que a paralisia ameaçava tomar conta, a porta se abriu. Uma mulher entrou, alguém que entendeu. Ela olhou para mim e assentiu, reconhecendo sem palavras a batalha invisível. Sem hesitar, começamos a cantar. Enchemos a sala com o nome de Jesus, proclamando luz sobre as trevas sufocantes. O corpo da enfermeira enrijeceu, seu rosto se contorceu em algo grotesco. Ela zombou, recuando enquanto os sinais vitais de Clara melhoravam sutilmente. A luta havia começado. Nós não paramos. Declaramos vida, esperança e vitória sobre a própria morte. Lentamente, a sala mudou. A forte tensão se dissipou, como sombras recuando do nascer do sol. A enfermeira cambaleou para trás, como se tivesse sido atingida por uma força invisível, depois virou-se e fugiu, desaparecendo no corredor sem dizer uma palavra. No momento em que ela saiu, os olhos de Clara se abriram. Ela piscou confusa, seu peito subindo com respirações trêmulas enquanto a vida voltava ao seu corpo. Sua mãe caiu em prantos, soluçando orações de gratidão. Dei um passo para trás, meu coração batendo forte, minha pulsação ecoando a verdade que eu não podia mais negar. Eu tinha visto a escuridão, sentia-a. E eu sabia que nem sempre era um monstro. Às vezes, usava rostos familiares. Ao longo dos anos, encontrei essa escuridão repetidas vezes. Nem sempre se manifestava através de estranhos ou figuras sinistras. Muitas vezes, isso penetrou nos corações dos membros da família, aqueles que, esmagados pelo desespero e pela exaustão, inconscientemente se tornaram canais para a sombra. Já vi entes queridos projetarem sua desesperança nos pacientes, como se seus gritos silenciosos por libertação se transformassem em correntes que prendessem os doentes. Já vi pessoas deteriorarem-se, não apenas por causa da doença, mas pelo peso invisível da demissão de outra pessoa. Mas aprendi a quebrar essas correntes. Você não pode contar a uma mãe enlutada ou ao marido desesperado, você é parte do problema. Mas você pode proteger o paciente. Você pode cortar silenciosamente essa conexão tóxica, ajudando os frágeis a se agarrarem à luz sem condenar aqueles que estão perdidos em seu próprio sofrimento. Travei batalhas invisíveis em quartos silenciosos de hospital, onde a linha entre a vida e a morte é tênue e algo sempre tenta cruzá-la. Já testemunhei o mal disfarçado de cuidado, preocupação, amor distorcido. E aprendi que poucas pessoas percebem. Por isso deixo-vos esta mensagem. Nunca subestime o poder da sua presença perto de alguém que está sofrendo. Suas emoções, palavras e pensamentos têm peso. A dor e a fadiga podem tornar-se portas para a escuridão, especialmente quando a esperança se desvanece. Esteja vigilante. Se você está ao lado de alguém lutando por sua vida, traga luz. Mesmo quando dói. Mesmo quando você sente vontade de quebrar. Recuse-se a deixar o desespero se instalar em seu coração. Porque onde há luz, as trevas não podem ficar. Eu sei que esta batalha é real. Eu já vi isso. Senti isso. E sei que, se ignorarmos, o mal pode roubar muito mais do que imaginamos. Mas se resistirmos, se lutarmos, se escolhermos a esperança em vez da rendição, podemos pará-lo. Se você chegou até aqui e acha que essa história deve ser ouvida, me avise. Diga-me de onde você está lendo. Mas o mais importante, não fique em silêncio. O que você aprendeu hoje pode salvar alguém que você ama. Compartilhe isso com eles. Antes que seja tarde demais.